Oi, oi! Olha só, hoje nós vamos falar sobre a insatisfação com a carreira na psicologia clínica. Isso, sobre aquela sensação de que as colegas estão com a agenda cheia enquanto a gente está com o horário vago. E sobre o quanto isso vai fazendo a gente se sentir incompetente, atrasada ou fracassada. E esse episódio ele nasce de algo muito concreto, muito real. Mas antes da gente entrar mesmo aqui nesse tema, que olha, promete, eu quero dar boas-vindas a você que está chegando por aqui no Por Trás dos Números. Eu sou a Adriana Rodrigues, sou psicóloga, sou idealizadora do Instituto Psicologia e Dinheiro. E esse aqui é um espaço para a gente pensar com calma, com profundidade e um olhar mais humano sobre como e por que a gente lida com o dinheiro da maneira como a gente lida. Eu convido você a refletir comigo, explorar novas perspectivas e enxergar através da lente da psicologia do dinheiro o que muitas vezes fica aí oculto por trás dos números. Então, bora lá, porque esse episódio ele nasce de uma conversa que eu tive com uma psicóloga que me contou que ela estava chegando aqui agora no final do ano, né? Nós estamos agora em dezembro de 2025, então só para situar, não sei em que momento você vai ouvir esse podcast, né? E ela estava muito insatisfeita com a clínica. Ela estava cansada, estava questionando a escolha profissional dela, estava com a sensação de ter se esforçado muito e com sabe aquela sensação, eu me esforcei muito, mas o dinheiro não chegou na mesma medida, na mesma proporção. Então, ela estava sentindo a falta de dinheiro mesmo do que a psicologia poderia trazer para ela, né? E quando eu disse para ela que outras colegas também se sentiam assim, ela ficou muito surpresa porque ela achava que só ela estava vivendo essa realidade. Eu confesso para vocês que essa conversa me deixou muito mexida, fiquei muito reflexiva sobre ela. E eu fiquei pensando, né, quantas psicólogas não estão passando pela mesma dor e estão sozinhas, né, porque não é algo que a gente fica falando. A gente não fala isso para os outros colegas psicólogos, a gente não checa, né, e a gente acaba acreditando que só a gente está vivendo isso. E aí, o que eu fiz? Eu abri, então, um espaço no grupo de WhatsApp de PSIs que eu mantenho, né, para que elas pudessem falar de forma franca, sem precisar performar, e fossem ouvidas com muito respeito. Agora, deixa eu só abrir aqui um parêntese para te contextualizar e você entender que grupo que é esse que eu tô falando, tá? Então, bem rapidinho. É um grupo que eu abri no WhatsApp só para psicólogas, para ser um espaço qualificado mesmo de trocas. Gente, eu quero realmente, eu tô muito comprometida com isso, romper o tabu sobre o dinheiro dentro da psicologia, sabe? Hoje, nesse grupo, são mais de 600 psicólogas e psicólogos, né, em que a gente vai lá e conversa sobre essa temática na nossa vida pessoal e também pensando a nossa prática clínica, como a gente pode ajudar os nossos clientes que têm queixas relacionadas a dinheiro, tá? Bem, é isso. Se você é psicóloga e psicólogo e não está nesse grupo e quer participar, me manda uma mensagem aqui que eu te insiro lá, tá bom? Fechando parênteses agora, vamos lá. Bem, essa proposta, então, dessa conversa franca, né, sem performar, sem maquiagem, lá no grupo foi aceita, foi muito bacana isso. E as psis começaram a falar sobre o que estava acontecendo, o que elas estavam vivendo e sentindo em relação à vida profissional dela. E o que aconteceu ali, gente, foi, nossa, um desabafo coletivo, sabe? Feito em um espaço sem julgamento e com compaixão. Esses são dois pontos que para mim são muito importantes. Você que está acompanhando aqui a gente no podcast já deve ter percebido, eu sempre toco nesses pontos, né, sem julgamento e com compaixão, porque eu acredito muito mesmo que com acolhimento e com esse olhar compassivo e autocompassivo, em um espaço que é seguro, né, funciona aí como um adubo, sabe? Eu fico muito feliz que nesse grupo o adubo ali esteja sendo frequente. É um grupo que realmente tem cada vez mais desenvolvido esse olhar e respeitado muito as colegas e os colegas, né? E a gente sabe, terra que está sempre bem adubada, a plantação é boa, né? Então, essas psicólogas estão a cada dia mais atentas, observando, se auto-observando, né? E fazendo mudanças, né? Isso é muito importante. Bem, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns pontos que apareceram
de forma mais repetida, com mais força nesse espaço. Não vou expor ninguém, não vou falar quem ou o que falou, eu trouxe aqui uma síntese disso, porque eu achei tão rico, tão importante o que está lá, que eu quero compartilhar com vocês todos, né, essa realidade, porque cabe vários pontos de reflexão aqui pra gente, tá? Então, vamos lá. Em um primeiro momento, uma das coisas que saltou, que as psicólogas são pessoas como qualquer outra pessoa, traz essa humanidade das psicólogas, né? E elas sentem na própria pele o impacto, por exemplo, do humor, da saúde mental, no faturamento delas. Porque ao longo do ano, várias colegas passaram por situações pessoais muito difíceis. E muitas adoeceram emocionalmente, né? Algumas entraram em quadros depressivos ou viveram uma grande oscilação de humor. Gente, aqui eu quero reforçar algo muito importante, né? O estresse financeiro leva a adoecimento mental. E o adoecimento mental também leva a problemas financeiros. Então, quando uma pessoa está passando por um estado, por exemplo, por um quadro de depressão, por um quadro de ansiedade, isso vai impactar na forma como ela faz a gestão financeira dela. Não tem escapatória. Assim como uma pessoa que está passando por um momento difícil financeiro pode desenvolver um quadro de ansiedade e de depressão, entenderam? Então, esses dois aspectos, eles se retroalimentam, eles andam juntos. E muitas psis perceberam isso, sentiram isso na própria pele. Gente, psicólogo é humano, né? Psicólogo também muitas vezes passa por situações muito difíceis, né? E também levam a quadros, por exemplo, de depressão e de ansiedade. Então, esse foi um ponto que saltou ali, a nossa própria humanidade, como a gente ia observar o quanto isso afeta as finanças. Uma outra dor também que apareceu ali foi o estresse com a falta de estabilidade financeira na clínica. E não é fácil mesmo não, gente, né? Então não vamos florear, vocês sabem que a minha proposta não é romancear essa realidade financeira. É a gente olhar como ela é, também não é demonizar, não é dizer que ela é impossível, não. Mas trazer aqui os pesos certos para cada coisa, né? Então, o nosso cérebro, e é importante a gente ressaltar isso, né? O nosso cérebro não gosta de cenários incertos. Ele vai buscar sempre a previsibilidade. E na clínica, o faturamento ele oscila muito de um mês para o outro, né? E essa instabilidade gera ansiedade. Para piorar, nós psicólogas não aprendemos a administrar um consultório, nem a fazer a gestão financeira, seja do consultório, seja a nossa própria gestão financeira. Então, para muitas colegas, só de pensar nisso, em fazer essa gestão financeira, já vem um cansaço enorme, um tipo de bloqueio, né? Que eu quero falar um pouco mais com vocês também sobre isso. Então, essa oscilação e instabilidade financeira é um grande problema para muitas colegas, a maioria, eu diria, tá? Outra dor recorrente que saltou ali é a questão das redes sociais, tá? Onde é visto que estar nas redes sociais seria uma forma de aumentar a captação de clientes e isso traria uma segurança financeira maior, né? Mas, ao mesmo tempo, aquela percepção clara de que para estar nas redes sociais é necessário desenvolver muitas habilidades que não têm nenhuma relação com as competências da prática clínica. E aí, o que a gente vê, muitas vezes? Profissionais, e elas sentem isso, elas veem, foi o que elas estavam falando, veem muitos profissionais que não são tão bons clinicamente, mas sabem se vender nas redes sociais. E isso ainda faz eles parecer, né, pelo menos parecer, que estão faturando muito. Enquanto bons profissionais estão com o consultório vazio, não estão faturando tão bem, né? Então, a gente ainda tem essa questão aqui para olhar, né? Então, é muito duro, sabe, a gente escolher uma profissão, se dedicar, estudar, investir e ainda assim não alcançar a segurança financeira. Isso gera um tipo de desesperança. Faz algumas colegas pensarem seriamente em abandonar a psicologia. E algumas falaram sobre isso, né? Sobre pensar em desistir da psicologia. Eu quero ainda trazer um outro ponto aqui, que além de tudo isso,
há uma questão de gênero. As psicólogas mulheres, né, e na psicologia, principalmente na clínica, a maioria é mulher, mas não é só na clínica, não. Na formação, quando você entra numa sala de faculdade, a maioria é mulher. E o que acontece? As mulheres acumulam uma sobrecarga de cuidado. Então, além delas pensarem a questão profissional delas, elas também geralmente estão cuidando dos pais envelhecidos, dos familiares adoecidos, dos filhos, da casa. Com essa sobrecarga, o tempo para gerar renda, se organizar ou planejar, diminui. E quando o tempo diminui e a energia também para se dedicar ao negócio é reduzida por conta de todas essas demandas, a renda cai. É uma conta simples aqui. Se eu não tenho muito tempo para me dedicar a isso, se eu não tenho energia para me dedicar a isso, porque a minha energia está direcionada para muitos cuidados, a minha renda vai cair, né? Ouvir aquela frase, né? Onde que está a sua atenção, o seu coração, né? É onde a coisa mais floresce. Pois é, como é que vai florescer tanto ali esse ambiente se a gente está sobrecarregada? E tudo isso junto faz a gente ter essa sensação de estar um pouco perdida, né? Foi o que eu senti muito ali lendo, né? O que as colegas colocavam. Aquela sensação de não saber muito bem para onde ir, sem saber como resolver essas questões, né? E quando a gente está assim, tudo que a gente mais quer, pelo menos eu quero muito isso quando eu estou me sentindo perdida, é que alguém pegue na minha mão e me ajude a encontrar um caminho, porque eu não estou vendo esse caminho. A gente fica como se esse caminho estivesse ali literalmente num ponto cego, sabe? A gente não consegue enxergar. E imagina se a gente perdida e sozinha, com essa sensação de sozinha. Não, gente, isso é desesperador. É desesperador, sabe? Primeiro porque nós humanos, seres humanos, nós somos todos humanos, a gente é ser interdependente, então a solidão realmente é um grande problema para nós, né? Se sentir sozinhos, é isso, se sentir sozinhos, sem amparo, sem com quem contar, né? Isso é aterrorizador. E a instabilidade financeira e a baixa renda são, sem dúvida, o que mais desmotiva na psicologia clínica. Se todo mundo estivesse fazendo uma renda justa, se todos nós psicólogas estivéssemos fazendo, e eu tô aqui toda hora trazendo para o feminino, tá, gente? Porque a maioria dos psicólogos da nossa carreira, né, da nossa profissão é de psicólogas. Então, eu vou falar mais no feminino, tá bom? Então, se todo mundo tivesse faturando bem, né, que permitisse, assim, que essa renda permitisse que a gente tivesse uma vida tranquila, eu realmente acredito que poucas colegas pensariam em abandonar o consultório, né? Então, isso mostra o quanto que a instabilidade financeira e a renda baixa no consultório é o que faz a maioria pensar em abandonar. E esse é um desafio que pode sim ser vencido, tá? A gente pode alcançar uma certa estabilidade financeira e a gente pode alcançar uma renda que seja satisfatória, que seja boa, que traga essa vida tranquila que a gente quer. Existem estratégias para alcançar essa previsibilidade financeira. E essas estratégias, elas já estão disponíveis na internet, tá? Tem livros sobre isso, tem vídeo, tem curso, tem planilha, tem passo a passo para um autônomo ter estabilidade financeira em meio à instabilidade do seu negócio. Tem isso aí na internet, basta dar um Google que você vai encontrar. Mas o que eu observo é que muitas não acessam esse conhecimento, essa informação, não vou nem chamar de conhecimento, essa informação. E quando acessam, tem muita dificuldade de compreender o que está ali ou de aplicar o que estão vendo, entende? E não é por falta de capacidade não, tá? Não é, não tem nada a ver com falta de capacidade e nada a ver com inteligência. O problema é que existe um autoconhecimento muito empobrecido sobre a própria relação com o dinheiro. E aqui vocês sabem que é onde eu bato muito na tecla, né? E praticamente em todos os episódios é capaz de eu sempre tocar nesse ponto. Por quê? Quando uma pessoa abre uma planilha e se sente desanimada, entediada, confusa, com vontade de fugir, de evitar olhar para aquilo, ela acha que o problema é ela ou é a planilha. Mas ela não percebe que aquela planilha disparou
ou seja, foi um gatilho para emoções, para memórias, para crenças que estão ligadas à história dela com o dinheiro. Gente, e sem olhar para isso, a tendência é se afastar ainda mais da organização financeira. E aí o caos fica instalado, né? Não tem jeito, ele aumenta mesmo, né? Não existe educação financeira sem autoconhecimento. É o mantra, entende? Não, eu vou até repetir. Não existe educação financeira sem autoconhecimento. E esse autoconhecimento passa por entender como nos comportamos diante do dinheiro, da captação de clientes, da oscilação de humor, da comparação social, da instabilidade. É olhar para a gente e entender como isso acontece aqui dentro da gente, sem perder um contexto social. Nós somos seres, indivíduos, mas a gente vive num mundo, né? E esse mundo nos influencia e influenciou toda a nossa história e a história da nossa família de origem. Então, tudo isso está junto e misturado. E é isso que a gente precisa começar a olhar. Eu sei também que é muito bom a gente nomear o que sente, que é o que eu estou defendendo aqui, entender o problema, e o autoconhecimento traz isso. Mas como resolver é o que a gente mais quer, pelo menos em tese, né? Porque, Adriana, pelo menos em tese? Lá vai eu abrir mais um parêntese aqui, gente. É porque muitas vezes resolver o problema pode trazer pode sinalizar para o seu sistema nervoso que aquilo vai ser um perigo. Você vai enfrentar outros tipos de dificuldades que o seu corpo vai ler como ameaça. Então, ele vai evitar a resolução daquele problema, tá bom? Mas isso é papo para um outro podcast. Fecha parênteses aqui, só para dizer porque que é em tese. Eu, de fato, amaria dar uma receita para vocês. Um passo a passo fechado do que vocês têm que fazer, né? Para poder sair deste lugar, né, de estar perdido, de instabilidade financeira, de como vocês devem, a partir de agora, se comportarem, fazerem, que tudo vai dar certo. Eu amaria dar isso para vocês, mas eu seria leviana, porque a gente vive em um mundo chamado Bunny, ou seja, é um mundo frágil, ansioso, não linear e difícil de compreender. As coisas mudam rápido, o tempo inteiro. Quem aqui já não sentiu isso? Que as coisas estão indo muito rápido, né? O esforço que a gente gera, né? O esforço que a gente faz nem sempre gera o resultado que a gente espera, né? Não é linear isso, né? E aumenta sempre essa nossa sensação de impotência. Então, nós vivemos em um mundo muito desafiador, né? A velocidade, né, da parte de tecnológica é tão alta que a gente não está conseguindo acompanhar. Então, a gente fica aí meio perdido mesmo, né? Então, por isso, gente, não é fácil, não é possível uma receita pronta. Mas isso não quer dizer que a gente não possa pensar em alguns caminhos possíveis, tá? Eu quero deixar bem claro que esse episódio não é sobre resolver tudo agora. Ele é sobre criar condições emocionais para que alguma mudança seja possível. Quando a gente está muito cansada, insegura, sobrecarregada, sair correndo atrás de soluções de qualquer jeito costuma atrapalhar mais do que ajudar. Então, a gente precisa criar um espaço em que haja condição emocional para a gente fazer melhores escolhas, para a gente analisar o problema e tomar melhores decisões, ok? Outro ponto muito importante, muitas de nós já tentaram resolver essas dificuldades só com planilha financeira ou se colocando aí num lugar de mais esforço, né? Nossa, eu vou me esforçar muito agora, porque isso é uma questão de boa vontade, de boa fé, e aí fica ali debatendo, degladiando com as ferramentas de educação financeira. E, geralmente, para muitas, isso não funciona. Então, quando isso não funciona, a conclusão que a gente geralmente chega é: o problema sou eu é que sou ruim, eu é que sou incompetente, não é? Mas olha, na maioria das vezes, não é falta de esforço, viu? E nunca é falta de inteligência, como eu já falei aqui. É porque o corpo,
as emoções e a história pessoal entram nesse cenário. E se isso não for considerado, as técnicas de educação financeira não se sustentam, tá? Então, eu estou batendo nessa tecla aqui com vocês, repetindo isso, porque isso é muito importante, a gente precisa cada vez mais ter claro isso. Caso contrário, a gente vai passar uma vida se culpando, né? Então, bem, dito isso, vamos aqui a alguns caminhos possíveis. Primeiro, não se isole. Busque sua turma. É isso mesmo. Eu sugiro fortemente que você participe de um grupo de psicólogas ou que você forme um. Você pode convidar, por exemplo, algumas amigas para se encontrarem periodicamente para trocar ideias. Agora, só toma cuidado para que não seja um espaço em que você tenha que performar. Tá? Se é um grupo que você tem que se maquiar, que você tem que florear, que você não pode dizer a verdade, o que você está sentindo, passando, vivendo, colocar suas dúvidas, aí vai ser difícil você crescer, tá bom? Então, procure um grupo que você realmente possa confiar. Aqui no Instituto Psicologia e Dinheiro, nós temos o grupo de WhatsApp que eu falei, que sempre a gente está ali trocando ideias e aprendendo juntas, tá? Frequentemente, a gente também faz uma roda de conversa via Zoom nesse grupo também. Você é muito bem-vinda a esse grupo, viu? Se quiser, basta me mandar uma mensagem aqui que eu te insiro lá. Uma outra coisa muito importante aqui que você tem que fazer, olhar para a sua relação com o dinheiro e com a clínica, olhar para a sua relação com a clínica com curiosidade, não com julgamento. Nós somos psicólogas, gostamos de autoconhecimento, então vamos usar isso a nosso favor. Entender o que acontece emocionalmente quando você pensa em dinheiro, quando precisa se organizar, quando vê a renda oscilar. Eu gosto muito de uma metáfora. Ela é simples, mas eu acho que ela traduz muito bem isso, né? No escuro, a gente... Imagina assim, você entrou num quarto, ele tá todo escuro, luz apagada, breu total, né? Navegar aqui, andar nesse quarto, é muito fácil da gente se machucar. A gente vai bater toda hora a perna na cama, numa cômoda, né? Derrubar o abajur, o que tiver por ali. A gente vai tropeçar e a gente vai ficar com medo, né? A gente vai andar com muita insegurança ali naquele espaço porque a gente não sabe nada sobre ele. A gente nunca entrou lá e tá tudo escuro. Então, como é que a gente vai navegar ali, né? Fica difícil, a gente perde esse senso de navegação mesmo por não ter clareza do que tá acontecendo. Agora, imagina o seguinte, acendi a luz desse quarto, ok? Quando a gente acende a luz, aí aparece tudo. Parece tudo que tá ali. Se tá bagunçado, a gente vê, né? Se as coisas estão fora do lugar, fica claro da gente ver. Aí, o que a gente vai fazer? Isso aqui tá fora do lugar. Deixa eu organizar esse quarto. Agora, eu consigo olhar e saber o que eu tenho que fazer. E se alguma dessas coisas no quarto não tiver fácil de eu organizar, eu posso parar ali e observar e entender como, ou que instrumentos eu preciso, que ferramentas eu preciso, que informação eu preciso para dar conta de resolver aquilo. Porque agora eu estou vendo, eu estou enxergando. Vamos imaginar que um livro está na cama, mas ele deveria estar numa prateleira bem alta lá do quarto. Eu não consigo alcançar aquela prateleira, mas eu posso olhar e falar, bem, como é que eu vou alcançar aquela prateleira? Vou fazer boas perguntas. E aqui, boas perguntas é outra coisa importante. Vou fazer boas perguntas para poder encontrar respostas que sejam mais adequadas, né? Então, como eu posso subir ou aumentar aqui minha altura para eu alcançar aquela prateleira e guardar esse livro, que ali é o melhor lugar para ele? Eu posso trazer uma escada para dentro do quarto. Nesse quarto tem uma cadeira. Deixa eu ver se eu subir nessa cadeira, se eu alcanço ou não. Porque agora eu estou vendo as coisas e aí eu posso, então, encontrar melhor esses caminhos. É a mesma coisa aqui na nossa vida financeira, tá? O autoconhecimento é acender essa luz, entende? Porque aí a gente consegue enxergar o que está acontecendo e a gente pode resolver o problema da melhor forma possível, inclusive entendendo que muitas vezes aquele problema vai demorar um pouco mais de tempo para ser resolvido, mas saber que ele vai demorar um pouco mais de tempo pode ser muito acalentador, né? Vai diminuir a sua ansiedade, porque você vai ver que ele é possível, mas vai demorar um pouco mais de tempo, porque ele é mais complexo, entende? Então isso é muito importante. Sem isso, gente, a gente vai ficar aí repetindo tentativas frustradas e se machucando. Então, esses aqui são alguns pequenos possíveis caminhos, um bom início, né? Não ficar sozinho, porque não é pra gente se isolar.
acender a luz, ou seja, se manter curiosas, né, sobre o nosso próprio comportamento. Vamos aproveitar aí que a gente gosta de autoconhecimento para a gente poder olhar para o nosso próprio comportamento em relação ao dinheiro com curiosidade, com interesse, sabendo que números nunca são apenas números, que a forma como a gente lida com o dinheiro é sintoma, que tem uma história por trás. E agora eu quero conhecer essa história, eu quero acender essa luz para eu poder ver como eu vou resolver na raiz do problema aquilo que está acontecendo comigo, para que fique mais simples e mais fácil eu lidar com o caos que está instalado neste momento. Gente, com isso, é muito provável que a gente vai então descobrir os caminhos para diminuir essa instabilidade financeira, que vocês vão ver que passa por estabelecer, por exemplo, um prolabore, né? Mas se eu não consigo olhar para o dinheiro, se eu não consigo fazer a gestão do dinheiro, se eu acho tudo complicado, se o dinheiro dispara ansiedade em mim, eu não vou chegar ali e estabelecer o prolabore. Entendem isso? Eu vou precisar primeiro cuidar daquilo que está por trás, para aí sim eu conseguir estabelecer, por exemplo, o prolabore, fazer a boa gestão das finanças. Isso vai ficar mais leve, mais tranquilo para eu lidar, porque a carga emocional, a sobrecarga emocional que aquilo tinha, foi reduzida. Tá? Esses são alguns aspectos aí para a gente poder ter mais luz em relação a isso. Bem, se isso que eu trouxe aqui fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, eu vou fazer uma imersão que vai ajudar você a dar uma olhada para essa história com dinheiro, viu? Que vai ajudar você a colocar um pouco mais de luz nisso aqui, né? Vai ser um espaço para você realmente olhar, para entender um pouco mais essa sua relação com o dinheiro, sem fórmulas mágicas, sem promessas vazias e com muito respeito pela sua história. Um outro convite também que eu quero fazer, muito especial, no dia 24 de janeiro nós vamos começar uma nova turma do PAF, Programa Autodescoberta Financeira. Um programa de 3 meses, hein? Para você aí sim acender a luz de verdade desse quarto, viu? Mas você não vai estar sozinha, a gente vai estar junto. Vai ter estratégia e vai ter suporte para você acender essa luz e olhar para isso com mais tranquilidade. Então, se te interessa fazer o PAF, deixa seu nome aqui na nossa lista de espera que a gente entra em contato com você para lhe explicar tudo bem direitinho. Ok? Combinado? Eu te espero lá, vai ser um prazer muito grande ter você, tanto na imersão quanto no PAF. E olha, amigas psicólogas, né? Se você tá por aí se sentindo sozinha, pensando em desistir da psicologia por conta das questões financeiras, saiba que você não está sozinha, que tem muita gente também passando pela mesma situação que você está passando. Saiba também que há um caminho, que há caminhos possíveis para você reverter essa história, tá bom? E nós estamos aqui para te ajudar a fazer essa travessia. Um grande abraço em todos vocês e até o próximo episódio.